queria expor aqui antes, Glauco, rapidamente, voltar ao tema das sanções comerciais do Trump, governo Trump, sanções comerciais contra o Brasil também. O presidente dos Estados Unidos confirmou ontem o que ele havia antecipado, todos os... Não, essa é outra. Todos os produtos, toda a exportação de aço e de alumínio para os Estados Unidos vai sofrer taxa sobre taxa de 25%. O Brasil é o segundo maior exportador. Que tipo de medidas, de contramedidas o Brasil pode adotar? De medidas de reciprocidade o Brasil pode adotar? Nós vamos falar especificamente da tributação das Big Techs. E vamos falar apresentando já, em primeiro lugar, um grande espanto, Glauco e ouvintes, porque esse assunto veio à tona ontem pela manhã, na coluna da jornalista Mônica Bergamo, que destacou o fato do governo estar cogitando a tributação das Big Techs, das empresas de tecnologia. É muito interessante porque a própria matéria mostrava que essa medida pode ter várias vantagens. Ela não incide sobre os consumidores, não aumenta preço nenhum, ela incide sobre os lucros das Big Techs. Já há estudos no governo sobre isso. É uma medida que é debatida em fóruns internacionais, como a OCDE, a própria ONU. Ela corresponderia ou corresponderá, se vier a ser adotada, a uma fala do Lula, que logo que o Trump começou a anunciar restrições sobre taxas às exportações de outros países, o Lula falou tranquilamente: se vierem sobre taxas, nós adotaremos medidas de reciprocidade. Mas, estranhamente, horas depois, a Mônica Bergamo foi desmentida, em primeiro lugar, pelo ministro Fernando Haddad, ele aqui com cara de bravo contra a hipótese de tributar as Big Techs, e logo em seguida, à noite, pelo próprio ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira. O assunto, desde então, o slidezinho do Sidônio, o assunto, desde então, ficou esquecido, completamente esquecido. Se a gente olha nos jornais de hoje, olha nos sites de hoje, não tem mais notícia a respeito disso. É um pouco o que o Noam Chomsky dizia: quando se trata de sepultar uma ideia, a melhor maneira não é contestá-la, mas é escondê-la. Nós acreditamos que essa medida pode voltar a ser cogitada, inclusive porque o Trump anunciou que ele vai continuar a adotar sobretaxas, restrições, barreiras tarifárias contra as exportações de outros países. Então, nós vamos discutir aqui a importância de tributar as Big Techs e como essa medida precisa ser, de fato, considerada, não simplesmente como balão de ensaio, mas como medida concreta. Só já que você colocou o slide do Orlando, é bom lembrar que esse sumiço da notícia, esse sumiço da ideia de tributação das Big Techs faz lembrar o ataque brutal que o deputado Orlando Silva sofreu no ano passado com o projeto, quando ele relatou o projeto de lei 2630, que inibia as fake news e estabelecia medidas, inclusive, de tributação das Big Techs. Esse projeto foi duramente atacado, inclusive com rasteiras. O Google, por exemplo, publicou notícias falsas e matérias terroristas dizendo que sua atividade poderia ser cessada por conta dessas medidas. O Telegram fez a mesma coisa e, por final, o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, afastou o Orlando da relatoria do projeto, e ninguém mais fala em regular as Big Techs no Congresso Nacional agora.
Essa medida é importante, a tributação, em primeiro lugar, pelos lucros extraordinários que essas empresas têm. Eu não sei se a gente consegue mostrar, mas o último dado que a gente conseguiu do site Barron's, que é um site especializado, esse aí mesmo, em assuntos econômicos, são números espantosos. As 5 grandes empresas que dominam a tecnologia, essas novas tecnologias de informação no Ocidente, a Alphabet, que é a empresa mãe do Google, a Amazon, a Apple, a Meta, que é do Facebook e do Instagram e do WhatsApp, e a Microsoft, elas em conjunto relataram, Glauco, lucros nos primeiros, no último trimestre de 2025, de 24, de 120 bilhões de dólares. Se a gente anualiza isso, 120 são 560, 560, aproximadamente 560 bilhões de dólares de lucro. Isso equivale mais ou menos ao PIB da Bélgica. Não é receita. A receita dessas big techs é muito maior. É o lucro, é o que elas tiram depois de todas as suas despesas. Em um ano, é o PIB da Bélgica, um dos países mais ricos da Europa. Outro dado, hoje, das 10 maiores companhias com valor em bolsa de valores, com valor em capitalização, 6 estão entre essas big techs. E acontece que elas não pagam tributo quase nenhum. Nós temos aqui o Nicola Bilota, que é um pesquisador, um sociólogo do Instituto de Estudos Internacionais da Itália e colunista também frequente do Financial Times. Ele conta nessa matéria, inclusive aqui é da Sciences Po da França, né? Ele conta nessa matéria a estratégia que foi adotada no primeiro governo Trump para evitar que um movimento pela tributação das big techs fosse adiante. Qual que foi a estratégia? Países como a França, como a Itália, estavam se preparando para impor tributos reais a essas empresas. O Donald Trump, rispidamente, respondeu que, caso elas fizessem isso, ele imporia sobretaxas de 100%, sobretaxas alfandegárias de 100% aos produtos exportados por esses países. Então, essa coalizão de interesses, essa soma de interesses dessas grandes empresas, que são todas norte-americanas e do Estado norte-americano. Esses países recuaram, se fez um acordo. O acordo era o seguinte: as ameaças de sobretaxa do Trump foram cessadas e as ideias de tributação dessas big techs por outros países foram cessadas também. Se jogou o tema para a OCDE, explica aqui o nosso autor. Porém, se fez isso de uma maneira capciosa, porque começou a ser discutido na OCDE não simplesmente a tributação das big techs, mas a tributação de todas as empresas, o que cria uma dificuldade muito maior para fazer a tributação, porque você é obrigado a contrariar interesses muito mais poderosos. Essa questão está completamente parada na OCDE e parada no G20 também. Nós temos o outro artigo aqui, do Ali Muhammad no Medium, que mostra, e temos uma série de outros artigos, basta fazer uma pesquisa na internet para você ver a estratégia essencial das big techs para evitar impostos é transferir os seus lucros, no caso delas, o clássico caso dos paraísos fiscais. Só que no caso delas é mais fácil ainda, porque elas são, por natureza, etéreas, elas estão no ciberespaço. Então, elas simplesmente transferem os seus lucros para lugares onde não se paga imposto. O Ali Muhammad está dizendo o seguinte: ele escreve na Inglaterra, mas não é só um assunto do Reino Unido, é um problema global. As big techs usam estratégias complexas, como transferir a cobrança de preços e os lucros para países de baixa tributação.
e evitar pagamento em países onde realmente elas atuam e onde a tributação é muito maior. A gente tem alguns slides aqui que mostram algumas manchetes de jornais para a gente ver como esse problema é universal. Olha aqui, do Financial Times, as Big Techs, espera-se que as Big Techs driblem o tributo sobre serviços digitais, advertem os membros do parlamento. Tem um da Austrália, tem um da Coreia do Sul. Como os gigantes tecnológicos pagam só 1% de imposto na Austrália. Na Coreia do Sul, notícias de que a receita real do Google pode ser 33 vezes maior, ou seja, eles escondem 32 partes da sua riqueza do fisco da Coreia. A Coreia, por sinal, é um país que já começou a adotar unilateralmente medidas de tributação das Big Techs. Mas vamos aqui para o Brasil, para a gente ver que já há estudos concretos sobre a tributação das Big Techs. Esse estudo é um estudo muito denso, muito rico, muito cheio de dados, é um estudo de quase 200 páginas de um departamento da UNB, o Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias da Comunicação. Então, aqui os autores desse estudo. Esse estudo foi encomendado pela Anatel sobre a possibilidade de tributação das Big Techs no Brasil. Então, o estudo começa mostrando que no Brasil tinham, na época, 2023, havia 72 milhões de usuários, e essas empresas, a maior parte não tem sede no país, então elas transferem os seus lucros para o exterior, não pagam impostos no Brasil, e mesmo as que têm sede no Brasil, como é o caso do Google, por exemplo, a Meta não tinha até pouco tempo, e agora tem uma advogada como suposta sede. Eles utilizam de estratégias como essas de transferir os lucros para os paraísos fiscais para evitar o pagamento de impostos. Os nossos autores aqui, do estudo da UNB, eles chegaram, Glauco, além de identificar essas brechas, eles chegaram a calcular quanto seria possível arrecadar se alguns serviços das Big Techs fossem tributados. Então, eles falam do serviço de e-mail, serviço de armazenamento em nuvem, ferramentas de produtividade, que são cada vez mais frequentes, compras online, streaming e redes sociais. Tem aqui a tabela, são números impressionantes. Eles fazem diversas simulações. Numa dessas simulações, o valor que seria possível arrecadar chega a 82 bilhões de reais por ano. Na estimativa mais baixa, são 9, quase 10 bilhões. Imagina, 82 bilhões de reais por ano, dá mais ou menos meia Bolsa Família, que o Brasil deixa de arrecadar porque não tem tributação suficiente, né? não tem leis adequadas, não tem medidas adequadas para a tributação dessas companhias. Então, não sabemos quais vão ser os desdobramentos, mas fica claro que essa alternativa é uma alternativa muito real que o governo brasileiro tem para responder às medidas protecionistas do Donald Trump, a tributação dos produtos brasileiros. Só para a gente concluir, vale lembrar, que a tributação das Big Techs é apenas um pequeno esforço para que a sociedade recupere autonomia sobre um espaço que é compartilhado entre bilhões de pessoas, é o espaço da praça digital, é o espaço das discussões que são feitas por meio das plataformas dessas empresas. Elas se apropriam de conteúdos que não são produzidos por ela. Cada postagem nossa no Instagram, cada postagem nossa no TikTok, ou no Facebook, ou no Twitter,
são conteúdos que nós estamos fornecendo. Elas se apropriam desse conteúdo, monetizam esse conteúdo, criam um espaço público completamente deformado segundo a lógica dos seus algoritmos, uma coisa que a gente discutiu aqui, vai continuar discutindo. Essas empresas monopolizam, na verdade, oligopolizam o debate público e o seu modelo de negócios faz com que seja altamente benéfico para elas criar conflitos, criar bolhas, criar fake news. Elas não estão interessadas em debate, elas não estão interessadas em praça pública, elas estão interessadas em maximizar os seus lucros e elas vão fazer tudo e qualquer ato que seja necessário para isso. Elas são uma ameaça à democracia. Pesquisadores como Eugênio Morozov e a Mariana Mazzucato têm defendido abertamente que elas sejam transformadas em empresas públicas. É essa a nosso estudo hoje sobre a necessidade de passar essa tributação. Glauco.